Olá amigos, olá amigas, olá você que me acompanha pelo canal da Ciatidal Oficial ou pelo canal Edvan da Cultura, sejam bem-vindos porque hoje vamos falar da Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han. Então fica aí que após a vinheta eu retorno. Como eu disse, hoje vamos falar da Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han, livro este que está na segunda edição, a edição ampliada, e publicado aqui no Brasil pela editora Vozes. A nona reimpressão de 2020. É um livro, como você pode ver, bastante fino e também um livro muito gostoso de se ler, uma leitura bastante agradável. Então eu aproveito para iniciar esse conteúdo agradecendo a você que é inscrito nesses canais que eu citei, ou seja, no canal da Ciatidal Oficial ou no canal Edvan da Cultura. A sua participação, a sua curtida, o seu joinha é super importante. Por isso eu reforço, se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sino para receber notificações sempre que um novo vídeo for postado. E claro, se gostar do conteúdo, compartilha com mais amigos. A Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han é um livro onde o autor ele traz-nos uma abordagem falando um pouco da sociedade contemporânea. Para Byung-Chul Han, hoje nós não vivemos sob a ameaça de vírus ou bactérias. Apesar que nós estamos vivendo nesse atual momento a ameaça da Covid-19, que surgiu no final de 2019 e que prolongou-se por 2020 e ainda continua em 2021, porém Byung-Chul Han vai dizer que esse não é o mal da sociedade atual. Para ele, esse mal ele é um mal ainda muito mais violento e muito mais perigoso. Então Byung-Chul Han vai dizer que hoje a sociedade vive sob uma ameaça neural. É uma análise muito rápida, como eu disse, por ser um livro curto. Talvez por essa razão, muitos conteúdos, na minha opinião, claro, deixam a desejar um pouco na profundidade do tema que ele quer apresentar. Então, Byung-Chul Han ele vai dizer o quê? Que antigamente, ele traz até, segundo outro autor, ele traz uma comparação das fases históricas da humanidade. Ele vai dizer que a primeira fase compara-se ao lobo, onde a ameaça, o perigo, era um perigo externo, onde os homens daquela época, homens e mulheres, viviam ameaçadas por diversos fatores, mas que estavam externos à sua existência. Depois ele vai nos apresentar a segunda fase, que ele compara com o rato. Ele vai dizer que foi uma fase onde a humanidade ela tinha poucos cuidados de higiene e por isso a ameaça vinha através das bactérias, ou seja, pelo fato da humanidade não ter os hábitos higiênicos que temos hoje, naquela época era mais comum e mais frequente que tivéssemos doenças, principalmente provocadas por bactérias. Depois ele vai apresentar-nos a fase do besouro, que é uma fase onde o perigo é um vírus, são os vírus, e esses vírus, assim como o besouro, ele propaga-se pelo ar, ele voa, ele alcança as pessoas pela disseminação via o ar. E esta fase ele vai dizer que chegou ao fim quando o homem descobriu o antibiótico. Por mais que tenhamos hoje uma ameaça que é o coronavírus, a gente percebe que a ciência foi rápida ao descobrir uma vacina e assim está tentando imunizar a população, ou seja, um curto período. Enquanto na antiguidade não era tão rápido assim. A gente tem o exemplo da peste negra, que matou mais de 50 milhões, a qual a gente já gravou um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E essa doença, ela dava-se justamente pela ausência dos hábitos higiênicos da humanidade. Então naquela época a doença, a peste negra, ela se proliferava muito rápida, justamente por haver muitos resíduos, sujeiras, que propiciava principalmente aos ratos uma rápida proliferação desta doença. Então os cuidados de higiene eram ausentes. Contrário de hoje, da humanidade, que a gente reforça sempre ainda mais esses cuidados com lavar as mãos, higienizar-se com frequência para combater, por exemplo, a ameaça atual, que é o coronavírus. Porém, como eu disse, Byung-Chul Han vai dizer que não, que essa já não é mais a ameaça contemporânea. Existe uma outra, que é uma ameaça que é neural, ou seja, a sociedade ela está pautada por um excesso de positividade, que é o que ele vai abordar na segunda análise, onde ele vai falar da sociedade disciplinar, e ele traz uma comparação à sociedade de Foucault. Eu não li ainda nenhum livro de Foucault,
Porém, essa é uma das partes que eu acho uma análise um pouco rasa para dizer, né, para falar dessa sociedade disciplinar, que ele diz que deu lugar a uma sociedade do desempenho. Ou seja, para Foucault, a sociedade ela era pautada pelo verbo do não poder, como ele coloca aqui. Então, isso limitava a sociedade em fazer muitas coisas e esses limites criavam uma certa carga de negatividade. E ele vai falar que hoje o problema atual é um excesso de positividade, ou seja, o que é que Byung-Chul Han quer falar com esse excesso de positividade? Ele vai nos apresentar uma sociedade que acredita que tudo é possível. E isso está pautada por diversos diálogos, por muitas frases onde você pode, você é capaz. Porém, esse excesso de positividade que é apresentado, talvez ele não seja tão propício para todos. Enquanto uns podem até conseguir vencer, outros não detêm os meios necessários para essa positividade de que você é capaz. E quando isso não se torna concreto, há ali uma certa frustração das pessoas e essa frustração cria as doenças, os problemas atuais que são a depressão, a síndrome de burnout. Porém, na minha concepção, a sociedade disciplinar de Foucault ainda é presente, né? Porque ele vai falar que era uma sociedade onde tudo havia limitações, a escola tinha muros, né? Que é uma das referências, né? Presídios, asilos e tantas outras departamentos que na minha concepção ainda são presentes na sociedade atual. E Byung-Chul Han vai dizer que a gente já conseguiu ultrapassar essa fase. A humanidade vive um excesso de positividade, que há também, segundo a minha concepção, uma ponta de verdade, onde nós queremos o tempo todo conquistar, vencer, achando que somos capazes de tudo, e isso leva-nos a trabalhar no emprego, leva-nos a trabalhar em casa. A gente já não tem mais um limite entre o trabalho e a ausência do trabalho, né? No caso, o descanso. E Byung-Chul Han vai falar também do descanso, do cansaço, né? Que é diferente do esgotamento. O cansaço, ele coloca-nos que é uma fase onde você chega exausto, cansado, mas que você consegue ali descansar, dormir, e aquela energia do descanso te rejuvenesce, te faz ter forças para o novo dia. Já hoje a sociedade ela vive no esgotamento que ela não consegue ter um descanso, ter um momento de poder repousar. A outra coisa que Byung-Chul Han coloca, né, ele traz-nos o perigo da sociedade, ele vai falar, por exemplo, dos imigrantes, e ele diz que hoje a questão dos imigrantes já não é um problema, porque estes não são uma ameaça, mas eles são vistos como um peso para a sociedade, que é contrário. A gente está vivendo aí inúmeros problemas, trazendo uma análise bem atual, o problema do Afeganistão, as pessoas que estão fugindo e os países estão se recusando a receber. Temos o exemplo também atual dos Estados Unidos, quando Trump queria construir um muro para impedir que imigrantes entrassem nos Estados Unidos. Então, contrário ao que ele coloca aqui, na minha concepção, imigrantes ainda são um problema. Isso também eu endosso pelo livro do Harari, As 21 Lições, que ele fala sobre a questão do imigrante, a ameaça do imigrante, que acaba se confundindo também com o terrorista. Essas são análises que Byung-Chul Han nos apresenta para colocar o perigo atual, que já não é mais um perigo externo, já não é mais um perigo viral, mas um perigo neural. Ele traz-nos também, né, o excesso de comunicação que temos hoje através dos meios digitais, através das redes sociais, onde as pessoas exalam, onde as pessoas apresentam um excesso de coisas boas, enquanto na verdade talvez aquilo não está nem acontecendo na prática, porém as pessoas com uma necessidade do igual, que ele coloca aqui, né? Então elas olham na internet, veem aquilo que as pessoas estão vivendo, um excesso de viagens, de vida boa, e as pessoas acabam desejando aquilo e se martirizando por não conseguir também ter uma vida igual àquela, né? Então, trago até uma frase que eu gosto bastante de todo o poema do William Shakespeare, que ele diz que não se deve comparar com o outro, mas com o melhor que você pode ser. E aí a sociedade ela está se comparando muito com o outro, e isso está gerando uma carga negativa, né? E aqui não há negatividade que Byung-Chul Han apresenta, porque ele vai dizer que a negatividade é o quê? É o estado de você poder parar, de você poder contemplar a vida, e não essa positividade de estar o tempo todo
correndo. Outra relação importante, quando ele faz do doping, né? A gente acompanhou as Olimpíadas, viu o caso de uma brasileira do vôlei, que foi suspensa por ter, ali supostamente, ter feito uso de um medicamento proibido para aumentar a sua potência, né? Por que o doping hoje ele é proibido na sociedade? Ele vai colocar a frase: não haveria problema no doping se houvesse um senso de justiça. Ou seja, a grande preocupação desses medicamentos que tornam a pessoa mais ativa, eu trouxe essa relação com o livro do Harari, trouxe essa relação com o livro do Francis Fukuyama, Nosso Futuro Pós-Humano, onde eles ambos vão apresentar esses avanços de medicamentos, de pílulas que podem melhorar o desempenho, mas até que ponto há um senso de justiça onde todas as pessoas podem alcançar esses medicamentos. Então, a preocupação é que aqueles que mais detêm tenham acesso a tais medicamentos, enquanto outros não vão ser capazes de ter, e é justamente as pessoas que não conseguem, né, esse senso de ser igual ao outro que está nas redes sociais, por exemplo, que são os que mais sofrem com esse excesso de positividade e que não conseguem parar um pouco para refletir. Então, essa pedagogia do ver é uma pedagogia que ele convida-nos a despertar para essa necessidade de pararmos um pouco. E, por fim, uma outra parte que eu acho super interessante é tempo de celebração. A festa numa época sem celebração. Então, esse capítulo, Byung-Chul Han, ele traz-nos as evidências de uma época onde a sociedade ela não consegue mais parar para refletir, não consegue mais viver uma contemplação. Igualmente aos capítulos anteriores, Byung-Chul Han ele vai trazer-nos novamente essas evidências da comunicação rápida, da comunicação veloz, como um problema que provoca-nos, né, uma sociedade do cansaço, uma sociedade da sobrecarga. Então eu super indico, quero fazer aqui só um finalzinho aqui onde há uma frase que Byung-Chul Han cita Nietzsche, cabe aqui as palavras de Nietzsche. Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Esta época dessa sociedade muito ativa, ela caminha para uma barbárie se não pararmos um pouco para refletir e para olhar o senso de viver em harmonia. A ausência da alteridade entre a sociedade. Então a sociedade ela não se importa mais com o outro, ela se importa apenas consigo, com a necessidade de vencer, de ser forte, de ser super ativo, enquanto a nossa sociedade caminha para a barbárie. E o exemplo que ele traz é justamente a questão do imigrante, que é justamente o que nós estamos vendo hoje. Enquanto no Afeganistão as pessoas estão morrendo, estão tentando fugir a todos, cada país, né, ali alguns países, se preocupam apenas com como vão receber essas pessoas, o quanto essas pessoas vão ser prejudiciais à sociedade daqueles países, e não estão se preocupando com o outro que está sofrendo, e a única coisa que quer é sobreviver. Então, sobreviver é uma palavra que apresenta-se também aqui neste livro. A sociedade está apenas sobrevivendo e não vivendo. Então é isso, a análise do livro de Byung-Chul Han, um livro super interessante. Eu super indico, ali tem algumas coisinhas que talvez sejam até necessárias levantar questionamentos, mas é um livro, uma leitura agradável e super interessante. Super recomendo, um abraço, fui, até o próximo vídeo, se inscreva, acione o sino, deixe o joinha e compartilhe se gostar do conteúdo. Fui!